63 anos de vida. E eu ainda conseguia me surpreender com a crueldade das palavras. Foi numa tarde de novembro, enquanto organizava os enfeites de Natal que guardava há décadas, que recebi a ligação que mudaria tudo. Pai, não vou conseguir ir aí pro Natal esse ano, disse meu filho Carlos do outro lado da linha, com aquele tom apressado de quem já tinha a desculpa pronta. Sabe como é, né? A agenda tá corrida, e a Fernanda quer passar com a família dela dessa vez. Fernanda. A nora que mal me cumprimentava quando nos encontrávamos, sempre com aquele sorriso forçado, olhando o relógio como se estivesse perdendo tempo precioso na minha companhia. Mas, Carlos, eu já comprei aquele relógio que você tanto queria. Falei, tentando disfarçar o aperto no peito. Aquele suíço que você viu na vitrine do shopping, lembra? Economizei meses para conseguir comprar. Ah, pai, guarda aí que no ano que vem eu pego. Ou então pode devolver na loja se ainda dá tempo. Devolver. Como se eu fosse devolver o amor que coloquei naquela compra, as parcelas que paguei religiosamente, a alegria que senti ao imaginar o sorriso dele ao abrir o embrulho. Tá bom, filho. A gente se fala depois. Desliguei o telefone e fiquei ali parado no meio da sala, cercado por caixas de enfeites natalinos que de repente pareciam pesadas demais para carregar sozinho. Era o terceiro ano consecutivo que ele arrumava uma desculpa para não vir. Primeiro foi uma viagem de trabalho que surgiu do nada. No ano passado foi uma festa de confraternização da empresa da Fernanda que não podia perder. Agora nem se davam ao trabalho de inventar uma desculpa convincente. Sentei no sofá e olhei para a caixa do relógio em cima da mesa de centro. Tinha custado quase 2 meses da minha aposentadoria. Não que eu passasse necessidade, graças a Deus, mas também não era dinheiro que eu podia jogar fora. Trabalhei 40 anos como contador numa empresa de médio porte. Criei 2 filhos sozinho depois que a mãe deles resolveu que a vida de casada não era para ela, e sempre me virei para dar o melhor que podia para os meus meninos. Carlos era o caçula, sempre foi o mais carinhoso. Ou pelo menos eu achava que era. Talvez a distância física tenha criado uma distância emocional também. Ele morava em São Paulo há 10 anos, construiu uma vida lá, casou com a Fernanda, e aos poucos nossas conversas foram ficando mais raras, mais superficiais. Como tá o tempo aí em Belo Horizonte, pai? E a saúde? Precisa de alguma coisa? Sempre as mesmas perguntas mecânicas, como se eu fosse uma obrigação na agenda dele. Minha filha Mariana morava em Portugal. Tinha se mudado há 5 anos para fazer doutorado e acabou ficando. Ela pelo menos ligava todo fim de semana e sempre dizia que sentia minha falta. Mas estava longe demais para vir pro Natal. Eu ia passar a data sozinho. De novo. Foi nesse momento, olhando para aquela caixa de presente, que algo mudou dentro de mim. Uma raiva diferente. Não a raiva quente que explode e passa, mas uma raiva fria, calculista. Se meu filho não me valorizava, outras pessoas talvez valorizassem. Peguei o celular e liguei pro Lar São Vicente, um abrigo de idosos que ficava na minha rua. Eu sempre passava ali na frente e cumprimentava os velhinhos que ficavam na varanda. Dona Mercedes, a diretora, conhecia alguns antigos colegas da empresa onde eu trabalhava. Alô, Dona Mercedes, aqui é o Henrique, da Rua de Baixo. Oi, seu Henrique, como está? Bem, obrigado. Olha, eu queria saber se vocês ainda fazem aquela festa de Natal para os internos. Claro, todo ano. Inclusive, estamos precisando de doações. Sabe como é difícil arrecadar presente para todo mundo? Pois é sobre isso que eu quero falar. Tenho um presente aqui que gostaria de doar. É um relógio bom, ainda na caixa. Nossa, que maravilha! Os idosos ficam muito felizes com qualquer coisa. Imagina um presente desses. Então tá combinado. Posso levar amanhã? Pode sim. Muito obrigada, Henrique. Desliguei e olhei novamente para a caixa. Não sentia tristeza, não sentia arrependimento. Sentia uma estranha sensação de alívio. Como se finalmente estivesse fazendo a coisa certa. No dia seguinte, caminhei até o Lar São Vicente carregando a caixa embrulhada em papel dourado.
O sol de novembro estava forte, típico de Minas Gerais nessa época do ano. As jabuticabeiras da rua estavam carregadas, e eu lembrei de quando Carlos era pequeno e subia nos galhos para pegar as frutas mais doces. Seu Henrique! Seu Antônio acenou da varanda do lar. Ele era um dos internos mais animados, sempre com uma piada pronta. Veio nos visitar? Vim fazer uma doação pro Natal de vocês. Respondi mostrando a caixa. Opa, e é pesada, hein? Deve ser coisa boa. Dona Mercedes me recebeu na porta com um sorriso genuíno. Diferente do sorriso da minha nora, esse era sincero. Henrique, que bom te ver. Nossa, que embrulho bonito. Entreguei a caixa e expliquei que era um relógio suíço, ainda com garantia e nota fiscal. Os olhos dela brilharam. Meu Deus, isso aqui deve ter custado uma fortuna. Tem certeza que quer doar? Tenho. Quero que vá para alguém que vai valorizar de verdade. Dona Mercedes me convidou para tomar um café e conhecer melhor o local. Eu tinha passado tantas vezes na frente, mas nunca tinha entrado. O lugar era simples, mas muito bem cuidado. As paredes pintadas de amarelo claro, plantas espalhadas pelos corredores, um jardim interno onde alguns idosos jogavam dominó. O senhor tem família, seu Henrique? Perguntou seu José, um senhor de cabelos brancos que se juntou à nossa conversa. Tenho 2 filhos, um mora em São Paulo, a outra em Portugal. Ah, que saudade eles devem sentir do senhor, disse ele com um sorriso. Aposto que ligam todo dia. Não respondi. Apenas sorri e mudei de assunto. Durante o café, Dona Mercedes me contou sobre as dificuldades do lar. Falta de recursos, poucos voluntários, famílias que raramente visitavam os internos. Era um espelho da minha própria situação, mas multiplicado por 50. Sabe, Henrique, a gente sempre precisa de ajuda aqui. Se você quiser ser voluntário... Voluntário? É. Tem gente que vem jogar dominó com os internos, outros ajudam com atividades, alguns dão aulas de informática básica. Com sua experiência de contador, tenho certeza que seria muito bem-vindo. Saí de lá com uma semente plantada na cabeça. Ser voluntário. Por que não? Em casa, liguei para Mariana em Portugal. Era final de tarde aqui, começo da noite lá. Pai, que surpresa, tudo bem? Tudo ótimo, filha. Só queria conversar um pouco. Contei para ela sobre a doação do relógio, sobre a visita ao lar, sobre a possibilidade de ser voluntário. Mariana me escutou com atenção, como sempre fazia. Pai, acho uma ideia incrível. O senhor sempre foi bom com pessoas. Imagina quanto bem pode fazer lá. Você acha mesmo? Claro! E olha, se você começar a trabalhar como voluntário, quero que me conte tudo. Pode ser que eu consiga organizar uma campanha aqui em Lisboa para arrecadar coisas para os idosos aí. Era isso que eu precisava ouvir. Alguém que apoiasse minhas decisões, que acreditasse no meu potencial. Na segunda-feira seguinte, voltei ao Lar São Vicente. Desta vez não como visitante, mas como voluntário. Dona Mercedes me apresentou aos funcionários e me explicou a rotina. Eu poderia escolher em que queria ajudar. Atividades de informática básica para os que tinham interesse, jogos de mesa, organização de documentos, ou simplesmente fazer companhia durante as refeições. Decidi começar com jogos de mesa e atividades de informática básica. Era minha área de conforto, afinal tinha lidado com números e tecnologia a vida toda. Mas logo descobri que ajudar idosos era muito diferente de trabalhar numa empresa. Seu Antônio, que me cumprimentara na varanda no primeiro dia, se juntou ao grupo de jogos. Ele tinha 82 anos e contava que havia sido motorista de ônibus a vida toda. Nunca tinha tido tempo de aprender a mexer no computador, só sabia o básico da televisão digital. Seu Henrique, o senhor tem paciência comigo? Essas telinhas às vezes me confundem. Claro, seu Antônio. Vamos no seu tempo. Aos poucos, fui conhecendo as histórias de cada um. Dona Aparecida, que fora costureira e criara 5 filhos sozinha. Seu Roberto, ex-marceneiro que fazia móveis sob medida e agora sofria de artrite nas mãos. Dona Conceição,
que trabalhara como faxineira em escritórios e nunca havia tirado férias em 40 anos de carteira assinada. Cada um carregava uma vida inteira de experiências, de sabedoria, de histórias que ninguém mais se interessava em ouvir. Eram como livros fechados numa biblioteca abandonada. E eu estava ali para ajudar a abri-los novamente. As primeiras semanas foram um processo de adaptação. Eu chegava às 8 da manhã e ficava até o meio-dia, 4 vezes por semana. Levava jogos da minha coleção pessoal, ensinava o básico de informática, organizava torneios de dominó. Descobri que minha experiência profissional era valiosa, sim, mas eu também estava aprendendo muito. Paciência de um tipo diferente, compaixão mais profunda. E principalmente estava redescobrindo o prazer de ser útil. Em casa, as tardes eram dedicadas a preparar atividades para o dia seguinte. Pela primeira vez em anos, eu tinha uma rotina que me dava prazer. Acordava animado, tinha algo importante para fazer. Carlos ligou uma vez durante esse período. E aí, pai, tudo bem por aí? Tudo ótimo. Estou trabalhando como voluntário num lar de idosos. Ah, é? Que legal. O tom foi de quem não prestou muita atenção. E o relógio, devolveu na loja? Não, doei. Doou para quem? Pro lar onde eu trabalho. Houve um silêncio do outro lado da linha. Pai, era um relógio caro. Era. E agora está no pulso de alguém que valoriza. Mas, pai... Carlos, preciso desligar. Tenho que preparar atividade para os idosos. Foi a primeira vez que cortei uma conversa com ele. E me senti bem fazendo isso. O Natal chegou, e como esperado, passei sozinho. Mas pela manhã fui ao lar ajudar na festa. Os idosos estavam todos arrumados. As mulheres com os cabelos feitos pela cabeleireira voluntária que ia lá toda sexta. Os homens de camisa social. Seu Antônio estava usando o relógio suíço. Ó, seu Henrique, como ficou bonito, disse mostrando o pulso. Nunca tive um relógio assim na vida, o senhor é um anjo. Naquele momento, olhando a alegria genuína no rosto dele, soube que havia feito a escolha certa. Aquele relógio não era mais um presente rejeitado. Era um símbolo de apreço, de valor reconhecido. A festa foi simples, mas emocionante. Dona Mercedes conseguiu uma pequena ceia. Alguns voluntários trouxeram presentes. E eu organizei um torneio de dominó onde cada idoso contou uma história de Natal da sua infância. Foram histórias de simplicidade, de família reunida ao redor de uma mesa farta ou nem tanto, mas sempre com muito amor. Cheguei em casa naquela noite com o coração cheio. Tinha sido o melhor Natal que eu havia passado em anos. Janeiro chegou e com ele uma novidade. Dona Mercedes me chamou para uma conversa particular. Henrique, preciso te falar uma coisa importante. Claro, pode falar. A diretoria do lar decidiu criar um cargo de coordenador de atividades. Alguém para organizar melhor os programas, treinar novos voluntários, criar um sistema estruturado de ocupação para a terceira idade. Meu coração acelerou. E a gente pensou em você. Seria um trabalho remunerado, não muito, mas o suficiente para compensar seu tempo e dedicação. Mercedes, eu... não sei o que dizer. Você transformou esse lugar, Henrique. Os idosos estão mais animados, mais participativos. Seu Antônio até já está mandando e-mail para os parentes. Dona Aparecida quer aprender a usar o WhatsApp. Você despertou neles uma vontade de se conectar que a gente achava que tinha se perdido. Trabalho. Aos 63 anos, alguém estava me oferecendo trabalho. Não por pena, não por favor, mas por reconhecimento do meu valor. Eu aceito, disse sem hesitar. Nos meses seguintes, mergulhei de cabeça no novo projeto. Criei um programa de atividades específico para a terceira idade, organizei oficinas de informática básica, estabeleci parcerias com escolas da região para visitas intergeracionais. O lar começou a ganhar reconhecimento. Um jornal local fez uma matéria sobre o programa de atividades que eu havia desenvolvido. A Secretaria de Assistência Social da cidade usou nosso modelo como referência para outros lares. E eu estava no centro de tudo isso.
Minha rotina mudou completamente. Levantava às 6 da manhã, tomava meu banho, escolhia uma roupa social, tinha comprado algumas peças novas com o primeiro salário e ia trabalhar. Trabalhar de verdade, com responsabilidades, prazos, reuniões. Mariana ficou sabendo da novidade numa das nossas ligações semanais. Pai, que orgulho! O senhor virou executivo. Ah, filha, não exagera. Não é exagero, não. E olha, tenho uma surpresa. Consegui organizar aquela campanha que falei. Arrecadamos dinheiro suficiente aqui em Lisboa para comprar tablets para os idosos aí do lar. Tablets? Para o programa de informática que você criou. Já mandei o dinheiro para a conta da instituição. Mariana estava orgulhosa de mim. Finalmente eu tinha algo interessante para contar nas nossas conversas. Projetos, desafios, conquistas. Não era mais só tudo igual por aqui, filha. Carlos ligou menos ainda. E quando ligava, eu às vezes não atendia porque estava ocupado. Ocupado de verdade. Em maio, 6 meses depois de começar como voluntário, recebi um convite inesperado. A Secretaria Municipal de Assistência Social queria que eu palestrasse num seminário sobre atividades para a terceira idade. Iam pagar honorários e tudo. Pai, o senhor vai palestrar? Perguntou Mariana, empolgada. Vou sim. Estou nervoso, mas animado. Que máximo! Quero que me mande fotos de tudo. Preparei a palestra com muito carinho. Falei sobre os desafios de engajar pessoas que já tinham vivido tanto, sobre a importância de respeitar o tempo e as limitações de cada um, sobre como atividades bem planejadas podem devolver a dignidade e a autoestima. O auditório estava cheio. Assistentes sociais, diretores de outras instituições, coordenadores de centros de convivência. E lá estava eu, aos 63 anos, sendo reconhecido como especialista em alguma coisa. A palestra foi um sucesso. Várias pessoas vieram me cumprimentar depois, pedir meu contato, sugerir parcerias. Uma universidade particular me convidou para dar um curso de extensão sobre o assunto. Quando cheguei em casa naquela noite, liguei para Mariana para contar tudo. Pai, estou emocionada. O senhor sempre foi incrível, mas agora o mundo todo está vendo isso. Era verdade. Eu sempre havia sido um bom contador, um pai dedicado, uma pessoa responsável. Mas agora estava sendo visto, reconhecido, valorizado. O curso de extensão na universidade começou em agosto. Uma vez por semana, eu dava aula para assistentes sociais e profissionais da área. Preparava slides, elaborava apostilas, respondia e-mails. Minha vida social também mudou. Conheci outros palestrantes, outros profissionais da área. Comecei a frequentar eventos, congressos, workshops. Aos 63 anos, estava construindo uma nova carreira. Foi durante um desses eventos que conheci a professora Rita, uma pedagoga aposentada que desenvolvia projetos similares em outras cidades. Conversamos muito sobre atividades para idosos, sobre envelhecimento ativo, sobre a importância de não desistir dos nossos sonhos. Henrique, você está fazendo um trabalho excepcional, ela me disse durante um coffee break. Já pensou em escrever sobre isso? Um livro, artigos especializados? Escrever. Eu sempre gostara de ler, mas nunca tinha pensado em publicar nada. Você acha que vale a pena? Tenho certeza. Sua experiência pode inspirar muita gente. Cheguei em casa com uma nova ideia fermentando na cabeça. E se eu realmente escrevesse sobre minha experiência? Sobre reinvenção na terceira idade? Sobre encontrar propósito depois dos 60? Comecei a escrever nas horas vagas. Primeiro um artigo pequeno. Depois outro. Mandei para algumas revistas especializadas. Para minha surpresa, foram aceitos. Ver meu nome publicado foi uma emoção indescritível. Henrique Santos Silva, especialista em atividades para a terceira idade. Eu tinha me tornado um especialista. Em outubro, quase um ano depois de ter doado o relógio, recebi uma ligação inesperada. Era de uma editora pequena, mas respeitada, interessada em publicar um livro meu sobre o assunto. Professor Henrique,
Lemos seus artigos e achamos muito interessante sua abordagem. Gostaria de escrever um livro sobre atividades e envelhecimento ativo? Um livro. Meu livro. Sim, gostaria muito. Passei o resto do ano escrevendo. De manhã trabalhava no lar, à tarde escrevia. Era uma rotina intensa, mas prazerosa. Cada capítulo era uma parte da minha jornada, das histórias que havia coletado, das lições que havia aprendido. Mariana acompanhava tudo de Lisboa, sempre animada, sempre me apoiando. Carlos. Bem, Carlos continuava distante. Tinha ligado no meu aniversário em setembro, uma conversa rápida, sem muita substância. O livro ficou pronto em dezembro. Nunca é tarde demais. Atividades e propósito na terceira idade. Seria publicado no início do ano seguinte. O segundo Natal sozinho foi completamente diferente do anterior. Desta vez, eu estava animado, realizado, cheio de projetos. Passei a manhã no lar como no ano anterior, mas agora não era mais voluntário. Era o coordenador de atividades, o profissional respeitado, o autor prestes a lançar um livro. Seu Antônio ainda usava o relógio suíço, agora já meio desbotado do uso constante. Seu Henrique, esse relógio me deu sorte, ele disse piscando. Desde que comecei a usar, aprendi a mexer no computador. A sorte foi minha, seu Antônio. Vocês me ensinaram muito mais do que eu ensinei. E era verdade. Janeiro trouxe o lançamento do livro. A editora organizou um pequeno evento numa livraria do centro de Belo Horizonte. Não era nada grandioso, mas para mim era tudo. Mariana mandou um vídeo de parabéns de Lisboa. Alguns colegas do lar foram prestigiar. Professora Rita veio de São Paulo especialmente para o lançamento. E no meio da pequena plateia, para minha surpresa, estava Carlos. Fazia mais de um ano que não nos víamos pessoalmente. Ele estava diferente, mais magro, com algumas rugas novas ao redor dos olhos. Veio me cumprimentar após a sessão de autógrafos. Pai, parabéns. Não sabia que você estava escrevendo um livro. Tem muita coisa que você não sabe sobre mim, Carlos. Ele pareceu constrangido. Eu sei que tenho sido ausente. Ausente é uma palavra gentil. Ficamos ali, os dois meio sem jeito, cercados pelo burburinho do evento. Pai, eu queria conversar com você. Com calma. Posso te levar para jantar? Olhei para ele, esse homem de 35 anos que eu havia criado, que havia amado incondicionalmente, que havia me decepcionado profundamente. Posso sim, mas só se for num lugar onde eu possa contar sobre o meu trabalho, sobre o que estou fazendo, sobre os meus projetos. Não quero mais ser apenas seu pai aposentado que fica em casa esperando ligação. Ele sorriu, e por um momento vi o menino que ele havia sido. Claro, pai. Quero saber de tudo. Fomos jantar num restaurante próximo. Durante 2 horas contei sobre o último ano da minha vida. O trabalho no lar, as palestras, o livro, os planos futuros. Ele escutou com atenção genuína, fez perguntas, demonstrou interesse. Pai, eu estava errado. Pensei que você estava parado no tempo, sem perspectivas, só esperando a gente aparecer para dar um sentido na sua vida. E eu estava mesmo, Carlos, até decidir que isso tinha que mudar. O que te fez mudar? Pensei na resposta. Como explicar que foi a rejeição dele, a doação do relógio, o encontro com os idosos do lar? A vida me mostrou que eu ainda tinha muito a oferecer. Só precisava encontrar quem valorizasse isso. Ele baixou os olhos. Eu deveria ter valorizado. Deveria. Mas não é tarde para começar. Carlos ficou 3 dias em Belo Horizonte. Visitou o lar, conheceu meus alunos, viu meu trabalho de perto. Na hora de ir embora, me abraçou com carinho. Pai, estou muito orgulhoso de você. E peço desculpas por ter demorado tanto para perceber que você é um homem incrível. Não só meu pai. Obrigado, filho. Mas eu não fiz isso para você. Fiz por mim. Eu sei. E é por isso que é ainda mais admirável. Os meses seguintes foram de consolidação. O livro teve boa recepção, principalmente entre profissionais da área e famílias com idosos. Recebi convites para palestrar em outras cidades,
outras universidades. Minha agenda ficou cheia. Viagens a trabalho, reuniões, entrevistas para revistas especializadas. Aos 64 anos, eu tinha uma carreira em ascensão. Carlos começou a ligar mais frequentemente. E não eram mais aquelas ligações protocolares. Ele perguntava sobre meu trabalho, sobre o livro, sobre meus projetos futuros. Às vezes mandava links de reportagens sobre atividades para idosos que encontrava na internet. Pai, vi essa matéria e lembrei de você. Que tal propor um projeto desses aí em Minas? Era bom ter um filho que se interessava pela minha vida profissional. Em maio, 1 ano e meio depois do primeiro livro, a editora me procurou novamente. Henrique, que tal um segundo livro, dessa vez mais autobiográfico, contando sua própria reinvenção? A ideia me animou. Contar minha história, minha transformação, talvez inspirar outras pessoas na mesma situação. Vamos fazer. Começar o segundo livro foi mais difícil que o primeiro. Era mexer em feridas ainda não completamente cicatrizadas, revisitar momentos dolorosos, expor minha intimidade. Mas também era libertador. Colocar no papel toda aquela jornada, desde a ligação frustrante do Carlos até o momento presente, era como fazer as pazes comigo mesmo. Escrevi sobre a solidão, sobre o sentimento de inutilidade, sobre a dor de não ser valorizado pelos próprios filhos. Mas também escrevi sobre a descoberta de novos talentos, sobre a alegria de ajudar, sobre o prazer de ser reconhecido profissionalmente. Recomeçar aos 60, uma jornada de redescoberta, ficou pronto no final do ano. A editora estava mais animada com este, acreditava que teria um público maior. E teve. O livro vendeu muito mais que o primeiro, chegou às listas de mais vendidos na categoria autoajuda, superação. Recebi centenas de e-mails de leitores contando suas próprias histórias de reinvenção. Um homem de Recife me escreveu: Henrique, seu livro chegou até mim no momento certo. Tenho 58 anos, me aposentei recentemente e estava me sentindo inútil. Depois de ler sua história, decidi abrir uma oficina de concertos no bairro onde moro. Obrigado por me inspirar. Outro leitor, de Porto Alegre. Professor, sou viúvo há 3 anos e achava que minha vida havia acabado. Seu livro me mostrou que posso começar de novo. Me inscrevi num curso de culinária e estou pensando em abrir um pequeno negócio. Era isso. Minha história estava ajudando outras pessoas a não desistirem de si mesmas. O sucesso do segundo livro trouxe convites maiores. Uma rede de televisão me convidou para participar de um programa sobre reinvenção na terceira idade. Uma revista de circulação nacional queria fazer uma matéria sobre mim. Aos 65 anos, eu estava famoso. Não muito famoso, mas conhecido o suficiente para ser reconhecido na rua, para receber convites importantes, para ter minha opinião valorizada. Carlos veio para Belo Horizonte no lançamento do segundo livro. Desta vez trouxe a Fernanda junto. Ela estava diferente, mais simpática, mais respeitosa. Seu Henrique, li seu primeiro livro e achei incrível. Não fazia ideia do trabalho que o senhor desenvolvia. Seu Henrique. Não mais um oi displicente. Respeito. Obrigado, Fernanda. É sempre bom saber que nosso trabalho toca as pessoas. Durante o evento, observei Carlos conversando animadamente com outras pessoas sobre meu trabalho. Ele parecia genuinamente orgulhoso. Na hora de ir embora, ele me procurou. Pai, queria te pedir uma coisa. Fala. Você pode autografar um livro para mim? Quero guardar como lembrança. Peguei um exemplar e escrevi. Para Carlos, meu filho querido. Que você também encontre sempre novos motivos para recomeçar. Com amor, pai. Ele leu e seus olhos ficaram úmidos. Pai, eu te amo. E admiro muito o homem que você se tornou. Eu sempre fui esse homem, Carlos. Só precisava da oportunidade de mostrar. 2 anos depois da doação do relógio, minha vida estava completamente transformada. Tinha uma carreira sólida, reconhecimento profissional, propósito claro. Viajava pelo país dando palestras,
participava de congressos, estava escrevendo o terceiro livro. Minha relação com Carlos havia se reconstruído numa base nova, mais madura. Ele me visitava regularmente, não por obrigação, mas por prazer genuíno de estar comigo. Mariana finalmente conseguiu vir para o Brasil passar o Natal. Foi nosso primeiro Natal juntos em 6 anos. Ela ficou impressionada com minha transformação. Pai, o senhor está irreconhecível. Mais jovem, mais confiante, mais, sei lá, mais vivo. É assim que me sinto, filha. Mais vivo do que nunca. Na véspera do Natal, fomos os 3 ao Lar São Vicente para a festa anual. Eu agora era uma espécie de padrinho da instituição. Meu trabalho havia ajudado a transformá-la numa referência regional. Seu Antônio, agora com 84 anos, ainda usava o relógio suíço. Estava mais frágil, mas o sorriso continuava o mesmo. Seu Henrique, o relógio do senhor me acompanha há 2 anos. Nunca atrasou nem 1 minuto. Que bom, seu Antônio. Relógio bom é assim mesmo. Carlos observava a cena com atenção. Pai, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você se arrepende de ter doado meu presente? A pergunta ficou no ar por alguns segundos. Olhei para meu filho, depois para seu Antônio com o relógio no pulso, depois para toda aquela festa ao nosso redor. Idosos sorridentes, funcionários dedicados, voluntários empenhados em fazer a diferença. Não, Carlos. Foi a melhor decisão que já tomei na vida. Ele assentiu pensativo. Eu me arrependo, pai. Me arrependo de não ter valorizado você quando devia. O importante é que você aprendeu. E eu também aprendi muita coisa. O que você aprendeu? Que eu não posso esperar que outras pessoas deem valor à minha vida. Tenho que criar esse valor eu mesmo. A festa terminou tarde. Voltamos para casa os 3 juntos conversando animadamente sobre os planos para o próximo ano. Mariana queria organizar um intercâmbio entre o lar e uma instituição similar em Lisboa. Carlos estava pensando em financiar uma reforma na sala de informática da instituição. Sabem, disse enquanto preparava um chá na cozinha, vocês 2 se tornaram pessoas melhores também. Carlos aprendeu a valorizar as pessoas. Mariana aprendeu que distância não impede solidariedade. A gente aprendeu com o seu exemplo, pai, disse Mariana. Era verdade. Minha transformação havia impactado não só minha vida, mas também a vida das pessoas ao meu redor. No dia seguinte, Natal propriamente dito, acordei cedo como sempre. Mas desta vez não para me arrumar para o trabalho. Era feriado, tinha meus filhos comigo, ia ser um dia de descanso e família. Preparei um café da manhã caprichado, daqueles que eu fazia quando eles eram crianças. Mariana apareceu na cozinha ainda de pijama. Carlos veio logo atrás. Que saudade desse café da manhã, disse ele me abraçando por trás. Pois é, vocês perderam muitos desses. Mas não vamos perder mais, completou Mariana. Durante o café, conversamos sobre tudo. Meus próximos projetos profissionais, os planos de Mariana em Portugal, o trabalho de Carlos em São Paulo. Era uma conversa de igual para igual, não mais de pai cuidando de filhos, mas de adultos compartilhando suas vidas. Pai, disse Carlos de repente, tenho uma surpresa para você. Que surpresa? Ele saiu da mesa e voltou com uma caixinha embrulhada. Não é um presente de Natal. É um presente de reconhecimento. Abri a caixa e encontrei um relógio. Não igual ao que eu havia doado, mas parecido. Elegante, bem feito, claramente caro. Carlos, deixa eu explicar. Não é para substituir o que você doou. É para simbolizar o tempo que eu perdi, o tempo que você ganhou e o tempo que temos pela frente. Olhei para o relógio, depois para meu filho. Ele havia entendido a lição. Obrigado, filho. Vou usar com muito carinho. E usei. Não porque precisava de um relógio caro, mas porque representava o reconhecimento que eu sempre havia buscado. Os meses seguintes trouxeram novos desafios e oportunidades. O terceiro livro, focado em metodologias práticas para atividades com idosos, estava sendo aguardado por editoras de outros países. Recebi convites para palestrar no exterior. Em março,
Fui convidado para um congresso internacional em Buenos Aires. Era minha primeira viagem profissional ao exterior. Aos 65 anos, estava conhecendo o mundo por causa do meu trabalho. A palestra foi um sucesso. Falei em espanhol, língua que havia aprendido sozinho nos últimos meses preparando-me para o evento. A plateia estava cheia. Fiz contatos importantes. Plantei sementes para futuros projetos. Voltei para o Brasil com convites para palestrar no Chile e no Uruguai. Carlos me ligou assim que soube da viagem. Pai, que orgulho! Você está conquistando a América Latina. Exagero seu, Carlos. Mas realmente está sendo uma experiência incrível. Você merece todo esse reconhecimento. Era bom ouvir isso dele. Em maio, completei 3 anos desde a doação do relógio. Resolvi fazer uma pequena celebração particular, voltando ao momento que havia mudado tudo. Fui ao Lar São Vicente numa tarde de quinta-feira. Não para trabalhar, mas para visitar. Dona Mercedes estava na recepção quando cheguei. Henrique, que surpresa gostosa. Não era dia de você vir. Vim fazer uma visita especial. Faz 3 anos hoje que doei aquele relógio. Nossa, já faz 3 anos, como o tempo passa. E olha onde você chegou. Era verdade. Em 3 anos havia saído de um aposentado solitário para um profissional reconhecido nacionalmente, autor de livros, palestrante internacional. Encontrei seu Antônio na varanda, no mesmo lugar onde o havia visto pela primeira vez. Ele estava mais fragilizado, andava com bengala agora, mas o sorriso continuava o mesmo. Seu Henrique, que bom te ver. Oh, olha-o aqui, disse mostrando o relógio. Ainda funciona perfeitinho. Que bom, seu Antônio. E o senhor, como está? Ah, os anos vão passando, né? Mas estou bem. E o senhor? Soube que viajou para o exterior. Fui sim, a trabalho. Imagine só, nosso professor famoso. Ficamos conversando por 1 hora. Ele me contou sobre os novos internos, sobre as melhorias no lar, sobre como meu trabalho havia mudado aquele lugar. Sabe, seu Henrique, quando o senhor doou esse relógio, acho que não imaginava o bem que ia fazer. Como assim? Ora, se não fosse esse relógio, o senhor não teria vindo aqui, não teria virado nosso coordenador, não teria mudado a vida de tanta gente. Ele tinha razão. Aquele relógio havia sido o catalisador de tudo. O senhor já pensou nisso? Como um presente rejeitado virou o começo de tanta coisa boa? Não havia pensado dessa forma, mas era exatamente isso. O presente que meu filho não quis receber havia se transformado no presente que eu dei para mim mesmo. Uma nova vida. Saí de lá pensando na ironia da situação. Carlos havia rejeitado o relógio, mas indiretamente havia me dado algo muito mais valioso, a oportunidade de recomeçar. Em casa liguei para ele. Carlos, preciso te agradecer. Agradecer? Por quê? Por não ter vindo para o Natal 3 anos atrás. Ele riu do outro lado da linha. Pai, só você para agradecer por uma coisa dessas. Estou falando sério. Se você tivesse vindo, eu teria dado o relógio, ficado feliz por alguns dias e continuado a mesma vida. Sua ausência me obrigou a tomar uma atitude. Nunca pensei nisso por esse ângulo. Às vezes, as maiores decepções da vida abrem portas para as maiores conquistas. Essa frase ficou na minha cabeça. Resolvi usá-la como título do 4º livro que já estava planejando escrever. Os próximos meses foram de muito trabalho. Além das atividades no lar e das palestras, estava desenvolvendo um projeto ambicioso. Uma metodologia própria para atividades com adultos na terceira idade, que poderia ser aplicada em qualquer instituição do país. A Secretaria de Assistência Social do Estado se interessou pela proposta. Queriam implementar o projeto como política pública estadual. Henrique, disse o secretário durante uma reunião, seu trabalho pode beneficiar milhares de idosos em Minas Gerais. Milhares. Era uma responsabilidade grande, mas também uma oportunidade única de fazer a diferença em escala ampla. O projeto foi aprovado e lançado oficialmente em agosto. Eu fiquei responsável pela coordenação geral, viajando pelo interior do estado treinando coordenadores e implementando a metodologia. Era trabalho intenso, mas gratificante.
A cada cidade que visitava, via idosos redescobrindo o prazer de participar, recuperando autoestima, encontrando novos propósitos. Em setembro, no meu aniversário de 66 anos, organizei uma festa diferente. Não queria celebração íntima, familiar. Queria festa grande, com todos que haviam feito parte dessa jornada. Aluguei o salão de eventos de um hotel, convidei colegas de trabalho, idosos do lar, outros profissionais da área, amigos que havia feito pelo caminho. Carlos e Mariana vieram, claro, mas eram apenas 2 pessoas entre 50. Durante o discurso, agradeci a todos que haviam contribuído para a minha transformação. Há 3 anos e meio eu era um aposentado solitário, esperando que a vida acontecesse. Hoje sou um profissional realizado, com projetos, sonhos, perspectivas. Isso só foi possível porque encontrei pessoas que acreditaram no meu potencial, quando eu mesmo tinha esquecido que ele existia. A festa foi linda. Gente de todas as idades, trocando experiências, celebrando conquistas, fazendo planos futuros. Seu Antônio estava lá, de terno e gravata, ainda usando o relógio suíço. Na hora do parabéns, ele subiu no palquinho improvisado. Queria falar uma coisa para todo mundo, disse com a voz trêmula. Esse homem aqui mudou minha vida. Aos 80 anos eu aprendi a mexer no computador por causa dele. E não só eu. Ele ensinou pra gente que nunca é tarde para recomeçar. A plateia aplaudiu emocionada. Eu subi no palco e abracei seu Antônio. Obrigado, vocês também mudaram minha vida. Era verdade. Nós havíamos nos transformado mutuamente. A festa terminou tarde, mas eu não estava cansado. Estava energizado, cheio de planos, ansioso pelo futuro. Nos meses seguintes, o projeto estadual se expandiu para outros estados. O governo federal demonstrou interesse em torná-lo política nacional. Fui convidado para apresentar a metodologia em Brasília, para secretários de assistência social de todo o país. Professor Henrique, disse o ministro após minha apresentação, o que vocês desenvolveram em Minas pode ser a solução que estávamos procurando para atividades com idosos no Brasil. Política nacional. Meu trabalho influenciando milhões de pessoas. Voltei para Belo Horizonte com a cabeça fervilhando de possibilidades. Liguei imediatamente para Carlos. Filho, você não vai acreditar. Contei tudo. A apresentação, a receptividade, a possibilidade de expansão nacional. Pai, isso é incrível. Você vai ser reconhecido no país inteiro. Já estou sendo reconhecido. A questão é usar esse reconhecimento para fazer ainda mais diferença. Estou muito orgulhoso de você. Era a 3ª ou 4ª vez que ele dizia isso nos últimos anos. E cada vez soava mais sincero. O 4º livro, Decepções que Abrem Portas, foi lançado no final do ano já com grande expectativa do mercado. A editora organizou um evento maior, numa casa de shows, com capacidade para 500 pessoas. O evento lotou. Gente de várias idades, vindas de diferentes estados. O livro havia despertado interesse nacional mesmo antes do lançamento. Durante o evento, contei minha história completa pela primeira vez em público. A ligação do Carlos, a doação do relógio, o trabalho voluntário, a transformação profissional. Hoje posso dizer que sou grato por todas as decepções que vivi. Elas me obrigaram a encontrar forças que eu não sabia que tinha, talentos que estavam adormecidos, possibilidades que eu havia descartado. A plateia estava emocionada. Várias pessoas vieram falar comigo depois, contando histórias similares de superação. Um senhor de 70 anos me disse: Henrique, seu livro me fez perceber que ainda posso sonhar. Um homem de 62. Professor, me aposentei ano passado e estava deprimido. Depois de ler sua história, decidi montar uma oficina mecânica no meu bairro. Era isso. Minha história estava inspirando outras pessoas a não desistirem de si mesmas. Carlos estava presente no lançamento, mais uma vez acompanhado da Fernanda. Após o evento, ele me procurou. Pai, preciso te pedir desculpas mais uma vez. Carlos,
Você já se desculpou várias vezes. Não precisa mais. Preciso sim. Hoje, ouvindo sua história completa, percebi o quanto minha atitude foi cruel. Não era só um Natal que eu estava perdendo. Era a chance de estar com um homem extraordinário. Você não sabia que eu era extraordinário. Eu mesmo não sabia. Mas deveria ter dado a chance para descobrir. Olhei para meu filho, esse homem que havia aprendido a me valorizar quando eu aprendi a me valorizar. Carlos, você sabe qual foi meu maior aprendizado em toda essa história? Qual? Que eu não posso depender do reconhecimento dos outros para me sentir valioso. Tenho que encontrar meu próprio valor. E encontrou. Encontrei. E isso mudou não só minha vida, mas nossa relação também. Ele assentiu. Agora nos relacionamos como adultos, como pessoas que se admiram mutuamente. Não mais como filho que tolera pai necessitado. É verdade. E sabe por que isso aconteceu? Porque parei de esperar sua aprovação para viver minha vida. Era a síntese de tudo. A independência emocional havia sido a chave da minha transformação. 4 anos depois da doação do relógio, minha vida estava consolidada numa nova base. Tinha carreira sólida, reconhecimento nacional, relacionamentos saudáveis, projetos ambiciosos. O programa de atividades para a terceira idade havia sido aprovado como política nacional. Eu era o consultor principal, responsável pela implementação em todo o território brasileiro. Era uma responsabilidade enorme, mas também a realização de um sonho que eu nem sabia que tinha. Em janeiro, véspera do meu 67º aniversário, estava no escritório organizando os cronogramas de implementação quando recebi uma ligação inesperada. Professor Henrique, aqui é da Secretaria-Geral da Presidência da República. Presidência da República? Meu coração acelerou. Gostaríamos de convidá-lo para uma solenidade de reconhecimento a profissionais que se destacaram nacionalmente na área social. A cerimônia será no Palácio do Planalto. Palácio do Planalto. Eu, que há 4 anos estava sozinho em casa lamentando a ausência do filho, seria homenageado no Palácio do Planalto. Claro, será uma honra. A solenidade será na próxima semana. Enviaremos todos os detalhes por e-mail. Desliguei o telefone e fiquei alguns minutos em silêncio, processando a informação. Reconhecimento presidencial. Era o ápice de uma trajetória que havia começado com uma decepção. Liguei imediatamente para Mariana, que estava acordada em Lisboa. Filha, você não vai acreditar. Pai, que incrível, estou emocionada. Você pode vir para o Brasil para a cerimônia? Claro que posso. Não perderia isso por nada no mundo. Depois liguei para Carlos. Pai, parabéns. Você merece todo esse reconhecimento. Obrigado, filho. Vocês dois estarão lá comigo? Claro, é um momento histórico. A semana seguinte passou voando. Comprei um terno novo, adequado para a solenidade. Mariana chegou 2 dias antes da cerimônia. Carlos veio na véspera. Na manhã da cerimônia, acordei cedo e fiquei um tempo me olhando no espelho. O homem que me olhava de volta era diferente daquele que havia doado o relógio 4 anos antes. Mais seguro, mais elegante, com um brilho nos olhos que não existia antes. Você conseguiu, disse para meu reflexo. Você realmente conseguiu. A cerimônia foi emocionante. Éramos 10 profissionais de diferentes regiões do país sendo homenageados. Quando meu nome foi chamado e caminhei em direção ao presidente da República para receber a medalha, pensei em toda a jornada que me havia levado até ali. Professor Henrique, disse o presidente enquanto colocava a medalha no meu peito, seu trabalho está transformando a assistência social aos idosos no Brasil. O país agradece sua dedicação. Obrigado, senhor presidente. É uma honra servir ao meu país. Durante o discurso, falei sobre a importância de nunca desistir dos sonhos, independente da idade. Comecei esta jornada aos 63 anos, numa época da vida em que muitos acham que as oportunidades se esgotaram. Hoje posso afirmar que não há idade para recomeçar, para se reinventar, para descobrir novos talentos. A plateia aplaudiu calorosamente.
Entre as pessoas, vi Carlos e Mariana chorando de emoção. Após a cerimônia, voltamos para Belo Horizonte. No avião, contemplei a medalha que agora carregava. Pai, disse Carlos, tenho uma confissão a fazer. Qual? Quando você doou meu presente 4 anos atrás, fiquei com raiva. Achei um exagero, um desperdício. Eu sei. Hoje entendo que foi o melhor investimento da sua vida. Foi mesmo. Você transformou uma decepção numa oportunidade única. Aprendi que as melhores oportunidades às vezes vêm disfarçadas de problemas. Chegamos em casa no final da tarde. Mariana ficaria mais alguns dias, aproveitando para conhecer melhor meu trabalho. No dia seguinte, fomos ao Lar São Vicente. Eu queria mostrar para Mariana onde tudo havia começado. Seu Antônio estava na varanda, como sempre. Agora com 86 anos, mais frágil, mas ainda usando o relógio suíço. Seu Henrique soube da homenagem, que orgulho! Obrigado, seu Antônio. Como vai o relógio? Firme e forte, nunca me deixou na mão. Mariana observava a cena emocionada. Pai, é incrível pensar que tudo começou aqui com a doação desse relógio. Às vezes as maiores transformações começam com os gestos mais simples. Ficamos 1 hora conversando com os internos. Todos queriam saber da cerimônia, da medalha, dos próximos projetos. O senhor é nosso orgulho, disse Dona Aparecida. Mostra que a gente pode ser importante sempre. Era exatamente isso. Importância, relevância, propósito. Tudo aquilo que eu achava ter perdido aos 63 anos. Na volta para casa, Mariana comentou: Pai, você não só mudou sua vida, mudou a vida de centenas de pessoas. Milhares, na verdade. Com o Programa Nacional serão milhões. É incrível como uma decepção pode gerar tanto bem. Não foi a decepção que gerou o bem, filha. Foi minha reação à decepção. Essa distinção era importante. Não somos vítimas das circunstâncias. Somos protagonistas das nossas reações às circunstâncias. Nos dias seguintes, aproveitei a presença dos 2 filhos para colocar a conversa em dia sobre o futuro. Mariana estava pensando em voltar definitivamente para o Brasil. Pai, vendo seu trabalho, sua realização, me deu vontade de estar mais perto. Talvez eu possa contribuir com algum projeto. Seria maravilhoso ter você por perto de novo. Carlos também sinalizou mudanças. Pai, estou pensando em pedir transferência para a filial de Belo Horizonte da minha empresa. Quero estar mais próximo, participar mais da sua vida. Só se for porque vocês querem, não por obrigação comigo. É porque queremos, pai. Você se tornou uma pessoa inspiradora. É bom estar perto de gente assim. Era gratificante ouvir isso. Meus filhos queriam estar perto, não porque eu precisava, mas porque eles admiravam quem eu havia me tornado. Quando eles partiram, fiquei sozinho mais uma vez. Mas era uma solidão completamente diferente daquela de 4 anos antes. Era uma solidão escolhida, temporária, cheia de possibilidades. Sentei na mesma poltrona onde havia recebido a ligação fatídica do Carlos e refleti sobre toda a jornada. 4 anos antes, eu era um homem invisível, desvalorizado, sem perspectivas. Hoje era um profissional reconhecido nacionalmente, autor de livros, consultor do governo federal, detentor de medalha presidencial. Mais importante que as conquistas externas, havia reencontrado meu valor próprio, minha autoestima, minha confiança. O relógio que Carlos rejeitou havia se tornado o símbolo da minha transformação. Não o objeto em si, mas o que sua doação representou. A decisão de parar de esperar reconhecimento e começar a construí-lo. Peguei o telefone e liguei para seu Antônio no lar. Seu Antônio, como vai o relógio? Perfeitinho, seu Henrique, por que a pergunta? Só queria confirmar que ainda está funcionando bem. Tá sim. E o senhor, como vai? Nunca estive melhor, seu Antônio. Nunca estive melhor. E era verdade. Aos 67 anos, estava vivendo a melhor fase da minha vida. Tinha propósito, reconhecimento, relacionamentos saudáveis, projetos ambiciosos,
O que começou como a pior decepção da minha vida havia se transformado na maior bênção. Às vezes, realmente, é preciso perder algo para ganhar tudo.